dia, bom 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 dia, Brasil e o mundo. Voltando aqui no YouTube hoje com mais um conteúdo da Palavra de Deus para juntos estudarmos as Escrituras Sagradas. Nós paramos no capítulo de número 26, mas antes de nós continuarmos o estudo no capítulo de número 26 do livro de Mateus, eu gostaria de trazer algumas coisas que é importante para o nosso dia a dia. É importante. Eu venho falando já há bastante tempo aqui no canal, aqui nas mensagens que eu venho trazendo, a importância de nós sempre estarmos atentos aos princípios e os mandamentos de Deus. E existem muitos, mas muitos princípios bíblicos que, de fato, às vezes a gente não se lembra, porque é muita coisa para lembrar, são muitos ensinamentos. Então, isso nos faz, lembrar, inclusive, do que diz lá em Salmos capítulo 1, que diz assim, que felizes são as pessoas que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, mas a sua alegria está em meditar na palavra de Deus dia e noite. Por quê? Porque quando nós meditamos na palavra dia e noite, nós estamos atentos ao que a palavra nos ensina, e não aos conselhos dos maus, como diz o próprio Salmo de número 1. Mas o que seriam os conselhos dos maus? Os conselhos de pessoas que não estão seguindo o que a palavra ensina, certo? Que estão indo de contra o que a palavra ensina. E a palavra de Deus, ela nos ensina sempre a nos tornarmos cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Então, é desejo de Deus nos tornarmos cada dia mais parecido com o próprio Criador, com Jesus Cristo. E também nós temos que nos atentar que a palavra de Deus, ela nos traz referências de coisas que Deus não gosta, de coisas que Deus odeia. Se você digitar no Google, no ChatGPT, coisas que Deus odeia, vai aparecer lá versículos. Se você procurar na Bíblia, se você procurar na sua Bíblia online, vai aparecer lá as coisas que Deus odeia. Entre as coisas que Deus odeia nós devemos estar atentos do que de fato Ele não gosta, porque se Deus odeia, automaticamente Ele está odiando as nossas atitudes, automaticamente Ele está nos odiando. E não é muito bom, nós sermos odiados por Deus, bem pelo contrário. O nosso desejo diário é que nós sejamos amados por Deus todos os dias. E Deus, entre todas as coisas que Deus mais odeia, está o olhar orgulhoso, aquelas pessoas que olham uma para as outras com arrogância, com senso de altivez, pessoas que se sentem muito superior umas às outras. Isso é o olhar orgulhoso. Entre as coisas que Deus mais odeia está a língua mentirosa, a pessoa que mente o tempo todo e sabe que está mentindo e não se policia em parar de mentir, fica inventando cenários, cenas, e sabe que está errado, mas mesmo assim faz e não se importa, porque não está se importando de fato com a maneira correta que nós devemos ser, que é agir da forma como Deus gostaria, sendo verdadeiros em todos os aspectos. A língua mentirosa é aquela pessoa que mente todos os dias, sabe? Uma pessoa cristã, ela pode até ter o desvio de uma vez ou outra acabar mentindo por pressão, por alguma coisa, às vezes até por ingenuidade, não sei. Mas a pessoa que mente todo santo dia, ela é uma pessoa mentirosa. Ela é considerada uma pessoa que tem uma língua mentirosa. E Deus odeia a mentira, porque a mentira vai de contra com Deus, O inimigo é o pai da mentira, Deus é o pai da verdade. Então, isso Deus odeia. O que mais que Deus odeia? Deus odeia pessoas que derramam sangue inocente. O que é derramar sangue inocente? São pessoas que ficam
machucando outras pessoas inocentes, que não tem prova nenhuma de nada do que está fazendo e mesmo assim está lhe machucando, às vezes fisicamente, às vezes emocionalmente, às vezes psicologicamente. Deus odeia isso, que nós machucamos as pessoas. Que mais que Deus odeia? Deus odeia também a pessoa que semeia contenda entre os irmãos. Essa é uma das coisas que Deus mais odeia. A pessoa que fica arrumando intriga entre as pessoas. Existem dois irmãos, pessoas que estão em Cristo, em Jesus Cristo, que gostariam de conversar, gostariam de se conhecer, gostariam de andar em vínculo, em comunhão com Jesus, ou até mesmo gostariam de manter algum contato, alguma coisa assim. E existem pessoas em volta semeando briga entre essas pessoas. Isso Deus é a coisa que Deus mais odeia. Isso é o que Deus mais odeia. Então, que nós possamos nos conscientizar. Existem outras coisas que Deus odeia também. Se você pesquisar na sua Bíblia, você vai entender. Que nós possamos nos conscientizar todos os dias de nos afastar das coisas que Deus odeia, de andarmos nos caminhos das coisas que Deus espera de nós e estarmos sempre agradando a Deus. E uma das coisas que agrada a Deus é a fé. Quando nós temos fé nele, quando nós fortalecemos a nossa fé dele, nós estamos agradando o Senhor. Mas vamos continuar então. Livro de Mateus, capítulo 26, começando então, continuando o estudo aonde nós paramos. Versículo de número 47. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: "Prendam um homem que eu beijar, pois é ele." Judas falou isso. Judas foi até perto de Jesus e disse: "Mestre, que a paz esteja com o Senhor." E o beijou. Gente, tamanha maldade que Judas fez com Jesus, ao ponto de proclamar a paz para Jesus e traí-lo com um beijo. Tamanha maldade. Tamanha maldade. Tanto é que depois, se nós vamos estudar isso pra frente, você vai ver o que aconteceu com Judas. Jesus respondeu: "Amigo, o que você vai fazer, faça agora." Sabe, no momento que Jesus responde: "Amigo, o que você vai fazer, faça agora", é uma pessoa, é Jesus Cristo consciente de que ele está cumprindo com o seu chamado, sabe? Ele já sabia de tudo que iria acontecer, ele já sabia que seria traído, que isso estava nos planos de Deus, sabe? Então, Jesus estava sendo sábio agindo dessa forma. Por quê? Porque ele estava consciente, de fato, que estava cumprindo com o seu propósito. Ele não iria bater no Judas, ele não iria brigar com o Judas naquele momento. Não, inclusive ele chamou de amigo. Por quê? Porque ele sabia que ele estava cumprindo com o seu propósito. Então ele não iria entrar em guerra naquele momento. Mas ele só foi consciente de que estava cumprindo com o seu chamado, com o seu propósito naquele momento. Versículo de número 50. Jesus respondeu: "Amigo, o que você vai fazer, faça agora." Então eles chegaram, prenderam Jesus, o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha dele. Aí Jesus disse: "Guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada." Aqui Jesus diz pessoas que estão guerreando e que usam instrumentos, né,
para matar as outras pessoas com esses mesmos instrumentos, será morto, sabe? Se você é uma pessoa que utiliza de um meio para tentar interferir, destruir aquela pessoa, acredite, você será destruído da mesma forma. Já em outras passagens bíblicas, Jesus nos ensina que aquilo que nós fazemos ao outro volta para nós. Sabe, eu vejo bastante pessoas na internet, por exemplo, assim, me chamando de velha, sabe? Eu vejo bastante pessoas na internet, assim, o tempo todo me comparando com pessoas muito velhas, e isso vai voltar para a vida delas, porque isso que nós fazemos para o outro volta para si, sabe? E isso eu vivo isso já há muitos anos na minha vida, e eu vejo as coisas acontecendo, sabe? Convivi com pessoas mais jovens que eu, que também tinham o hábito de falar isso, de me chamar de velha, e hoje essas pessoas estão muito mais velhas que eu. Então assim, ó, aquilo que você faz, a arma que você usa para atingir o seu amigo, a pessoa com quem você deseja destruir, vai voltar para a pessoa que está fazendo. Isso é fato. Então, sempre quando você for fazer isso, tenha consciência de que isso vai voltar para você. Versículo de número 52. Aí Jesus disse: guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que eu pedi ajuda ao meu Pai e Ele mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Veja só, gente. Prestem bastante atenção nesse versículo. Você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu Pai, Ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Veja só, mais uma vez, a alma de Jesus Cristo tentando lutar contra o Espírito, sabe? Ele sabia que ele estava ali cumprindo com o propósito, com o chamado dele de ir para a cruz. E nesse momento ele resolveu fazer uma defesa, sabe? Para você ver que quando nós estamos cumprindo com o chamado, muitas vezes a nossa alma irá lutar contra o Espírito. Nesse momento aqui, quando ele falou isso, ele estava tentando lutar por um instante contra o propósito. Mas aí logo ele se conscientizou, porque ele disse: mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem e é preciso acontecer? Ou seja, ele tentou lutar mais uma vez contra o propósito e logo ele se deu conta de que não, de que ele tinha que cumprir com o propósito. Aí logo ele fez essa reflexão mentalmente: não, mas então como que vai se cumprir o que as Escrituras dizem que precisa se cumprir? Ou seja, as Escrituras nem haviam sido escritas naquela época, mas ele já sabia que um dia seria escrito. Ou seja, ele mesmo em sofrimento, mesmo em dor, ele deveria cumprir com o chamado, porque o chamado dele, o propósito dele era muito maior do que uma vida comum. Isso eu já falei em outras aulas aqui, sabe? Então, os planos de Deus sempre serão muito maiores do que os nossos, e por mais que nós temos que enfrentar circunstâncias doloridas, nós temos que estar nos fortalecendo em espírito, pois os planos de Deus são melhores. Assim como foi com Jesus, que é rei até hoje e está no meio de nós, onipresente, onisciente e onipotente. Então o versículo de número 55 continua: depois Jesus disse para aquela gente: vocês vêm com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido. Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então ele estava ali o tempo todo, mais uma vez, a alma lutando contra o Espírito. A alma lutando contra o Espírito. Ele tentando defender o corpo ali naquele momento, falou aquilo, né? Ele falou, versículo de número 55: vocês estavam todos os dias comigo, eu estava ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Então, ou seja, ele estava tentando se defender.
Aí a consciência dele traz à tona novamente o propósito quando ele diz: mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas escrituras sagradas. Mesmo ainda não tenha sido ter sido escrito, ou seja, Jesus ele é um homem de muita fé, ele agradava ao Senhor de uma forma assim inexplicável. Ele tinha muita fé, a fé agrada ao Senhor. Então todos os discípulos abandonaram Jesus naquele momento e fugiram. Os discípulos não tinham fé como Jesus tinha. Eles abandonaram Jesus naquele momento. Os homens que prenderam Jesus os levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou, sentou-se com os guardas para ver como aquilo iria terminar. Ou seja, Pedro ele tinha um amor imenso por Jesus Cristo. Pedro, dos 12 discípulos, era o que mais amava Jesus Cristo. E ele ficava, inclusive, lutando contra si mesmo, né? Contra o próprio caráter dele, contra os próprios medos dele. E não sabia se deixava se levar, né, pela fé, de fato, que ele tinha, ou pelos medos, né? Porque Pedro tinha medo de morrer. Então, os chefes do sacerdote e todos os conselheiros superiores estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus, a fim de lhe condenar à morte. Versículo esse de número 59. Versículo de número 60 agora. Mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal, 2 homens se apresentaram e disseram: esse homem afirmou: eu posso destruir com o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Ele estava acusando Jesus Cristo de destruidor. Ele estava acusando Jesus Cristo de engrandecimento, de dizer que ele era capaz de fazer aquilo. Ou seja, ele não reconhecia Jesus ainda como Filho de Deus. E acusava. Aí o grande sacerdote, versículo de número 62, levantou-se e perguntou a Jesus: você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: você é Messias, o Filho de Deus? Veja só, gente, versículos de número 61 e 62. Olha que ensinamento tremendo. Ontem eu estava meditando nessa palavra. Olha como é importante meditar na palavra, como eu falei no início da aula de hoje, sabe? Que felizes são as pessoas que meditam na palavra dia e noite, pois esses estão debaixo da graça de Deus. Olha que palavra poderosa para nos espelharmos em Jesus Cristo. Sabe? Ontem eu estava aqui, eu não fiz nada, eu só estava em comunhão com Jesus Cristo, eu estava louvando, não fiz nada de errado, eu estava aqui, fiz as minhas coisas, sabe? Não fiz nada de pecado assim que pudesse ser julgada por isso, muito menos sexual. E eu sou atacada na internet por conta disso, mas eu meditando nessa palavra e as pessoas acusando Jesus Cristo, e Jesus Cristo se calando diante da acusação, mostra confiança em Deus, o quanto nós devemos confiar em Deus. A nossa confiança deve estar em Deus, porque Ele está vivo, Ele vê todas as coisas, Ele vê todas as pessoas, a maneira como as pessoas reagem, a maneira como as pessoas agem. E assim é o jogo de Deus, assim que funciona a hierarquia de Deus. Os que estão andando corretamente, em cumprimento de princípios, mandamentos, em confiança em Deus, em fé, são amados, glorificados e exaltados por Deus.
E pessoas que estão andando em desobediência, agindo de má fé, dando falsos testemunhos, são pessoas que estão agindo em pecado. E como que funciona a hierarquia de Deus? Como que funciona o jogo de Deus? O jogo de Deus funciona assim, sabe? Ele sempre honrará e exaltará as pessoas que confiam nele, e ele desprezará aqueles que estão agindo de má fé. E eu, meditando nessa palavra ontem, pensei, eu não vou me defender mais. Eu já sabia disso, porque meses atrás, quando eu estava sendo acusada diariamente na internet de atos sexuais, essas coisas, eu já tinha meditado nessa palavra e eu não me defendia. Eu confiava em Deus, porque Deus vê todas as coisas. Ele está vivo. E ontem, meditando mais uma vez nessa palavra, eu pensei, eu não vou mais me defender, porque Deus vê tudo, sabe? Isso é um ato de confiança em Deus, assim como Jesus, sabe? Ele estava sendo acusado, versículo de número 62, livro de Mateus, capítulo 26. Aí o grande sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado. Olha que ensinamento, gente. Isso é confiança em Deus, sabe? Então fica esse ensinamento para sua vida também. Se você estiver sendo acusado em público de alguma coisa que você não faz, saiba que Deus que está no céu está vendo tudo. Eu não vou mais ficar todos os dias lutando contra as pessoas e me defendendo de coisas que eu não faço. Eu não vou mais, eu vou começar a agir como Jesus Cristo. Um dos motivos pelo qual eu me defendia era para alertar essas pessoas do pecado. Isso me preocupava muito. Mas isso gera guerra, sabe? Porque aí você luta, gera mais guerra, luta, gera mais guerra. Então, acredito que cada um deve se conscientizar e estar atento ao que faz e ao que não faz. Porque o testemunho, ele só deve ser dado quando se tem certeza do que está falando, quando se tem certeza absoluta. Se não tem, não faça, pois você está pecando contra Deus. E isso é fato. Versículo de número 64, Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor, mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito de Deus Todo-Poderoso e descendo das nuvens do céu. Aí Jesus revelou a verdade. Só que ele revelou a verdade de uma forma tão intensa que fez com que os sacerdotes achassem que ele estava blasfemando. Aí ele disse... Aí o grande sacerdote rasgou as próprias roupas de Jesus e disse: ele está blasfemando. Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo ele blasfemar contra Deus? Ou seja, ele não acreditava que Jesus, nosso amado, era filho de Deus. Ele não acreditou. Então, o que resolvem? Eles responderam: ele é culpado, deve morrer. Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus. Deram bofetadas nele, e os que batiam nele diziam: ei, Messias, adivinhe para nós o que foi que bateu em você. Agora adivinhe quem é que foi que bateu em você. E Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: você também estava com Jesus na Galileia. Mas ele negou isso diante de todos, dizendo: eu não sei do que é que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada viu e disse às pessoas que estavam ali: ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou Jesus outra vez, dizendo: juro que não conheço esse homem. Ele estava em um estado totalmente angustiante, de pressão psicológica naquele momento. Então, mais uma vez, ele negou Jesus. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Então Pedro disse: juro que não conheço esse homem. Olha só, chegou ao ponto de jurar falsamente, que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Mentiu de uma forma tremenda, ao ponto de deixar com que as emoções, o medo,
temor tomasse conta de todo ele, sabe? Assim somos nós. Quando estamos passando por uma situação de alta pressão nas nossas vidas, às vezes nos deixamos levar pelos nossos medos, deixamos nos levar pelo falso mau caráter, sabe? Isso não é certo, gente. Isso não é certo. Nossa confiança sempre deve estar em Deus. Sempre. Porque se a confiança de Pedro estivesse em Deus, sabe? Talvez Pedro não seria punido da forma como ele foi depois. Naquele instante, o galo cantou e Pedro lembrou-se do que Jesus havia dito: antes que o galo cante, você irá me negar 3 vezes. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Por quê? Porque aí ele lembrou do que Jesus havia dito, sabe? E o arrependimento veio. Mas aí já era tarde, ele já havia negado Jesus. Por quê? Porque isso estava no propósito de Deus, para que o propósito de Jesus se cumprisse na cruz. Se Pedro não tivesse negado, talvez eles teriam, acreditado, não sei, sabe? Mas de fato nós temos que nos conscientizar de que quem está no controle de todas as coisas é Deus. Quem está no controle da plateia, quem está no controle de tudo, sabe? De tudo sempre será Deus. E a nossa confiança deve estar nele, porque Deus é quem vê tudo, Deus é quem se move, sabe? É Deus que se move, porque Deus conhece detalhadamente o coração de cada ser humano, sabe? Deus nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Ele sabe a forma que nós vamos agir, que nós vamos reagir. E aí, por isso, sabe, nós devemos sempre estar buscando desenvolver o nosso caráter parecido com o de Jesus. Porque quando nós buscamos nos tornar mais parecido com Jesus, nós estamos agradando a Deus, nós estamos sendo fiéis a Deus. Então, que nós possamos nos conscientizar disso, de que Deus é que está no controle de todas as coisas, e não as pessoas, as circunstâncias, os acontecimentos, sabe? A nossa conta bancária, nada disso. Deus é quem está no controle de todas as coisas. Deus é quem está no controle, sempre, até mesmo nos nossos comportamentos. E quando nós estamos agindo de forma errada, Ele nos castiga. E quando estamos agindo de forma certa, Ele nos exalta. E é assim que funciona o jogo de Deus. Eu digo mais uma vez, estar com Deus é um jogo. O jogo da obediência e o jogo do descumprimento de princípios e mandamentos. Gente, gostou da aula de hoje? Espero que vocês estejam gostando da aula. Nos encontramos aqui amanhã para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus, e esteja consciente de estar sempre debaixo da verdade, dos princípios, dos mandamentos, porque Deus vê tudo. Ele vê tudo. E não, em hipótese alguma, jamais faça as coisas que Deus odeia. Sabe, que você tenha sempre essa consciência de estar alinhado a fazer as coisas que Deus ama, que Deus gosta. Deus gosta de ser agradado através da fé. E Deus não gosta de algumas outras atitudes, que nós possamos nos conscientizar todos os dias disso. Desejo a todos vocês um excelente, maravilhoso dia e que Deus os abençoe durante